Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de amores impossíveis. Se já não bastasse o mundo de texto, de vídeo, de filme, de tudo, né, que a gente tem sobre esse tema, música, né, quantas músicas sobre amores impossíveis. Mas aqui eu quero falar algo mais prático. O que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente se confronta com uma situação dessa? Ou se a gente tem algum conhecido que sofre de um amor impossível e o que a gente pode fazer para poder ajudar essas pessoas, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Fica à vontade para entrar lá a hora que você quiser para conferir o meu material que eu te disponibilizo para você a hora que você quiser. E se inscreve aqui também no meu canal do YouTube, assim você fica sabendo sempre que eu preparar um vídeo novo. Bom, vamos direto ao assunto? Hoje eu quero falar com vocês sobre essa história de amores impossíveis, mas eu não quero me limitar somente a amores heterossexuais. Eu quero falar também de amores homossexuais. Eu não vou ficar aqui me estendendo na causa homossexual, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas um novo vídeo fresquinho vai sair sobre esse assunto, então se esse assunto te interessa, fica ligadinho aqui no meu canal do YouTube, porque eu vou fazer ele urgente. Eu venho atendendo muitos e muitos pacientes que sofrem com algo que eles não deveriam sofrer, que é o fato de gostar da pessoa do mesmo sexo. Enfim, a gente não fala pra ninguém, né? Ah, é errado gostar do Palmeiras, é errado gostar do Corinthians, é certo gostar de verde, é certo gostar de azul. Eu sei que eu tô indo um pouco futilmente no assunto e eu peço desculpa para vocês, mas é porque realmente como a sociedade trata a causa homossexual é dessa maneira, é como se fosse uma escolha, é como se fosse algo fútil, e não é. Enfim, eu vou preparar um outro vídeo especificamente sobre esse assunto, mas hoje eu quero falar sobre esses amores impossíveis, que inclui nessa história toda pessoas homossexuais e pessoas heterossexuais. Como eu disse, eu venho atendendo muitos e muitos pacientes com situações parecidas dentro da história sobre amores impossíveis, mas esse vídeo foi um pedido de uma leitora minha. Na verdade ela não é minha paciente, mas ela é minha leitora, e eu estendo meu carinho para todas as pessoas que entram em contato comigo, obviamente, porque é você que está aí assistindo o meu vídeo, é você que lê os meus textos no meu site, que faz o meu trabalho valer a pena. É cada carinho, cada feedback maravilhoso que eu recebo que faz o meu trabalho acontecer. É por vocês que eu faço isso e eu faço com todo o meu amor e toda a minha gratidão. Enfim, essa pessoa me escreveu falando que ela está passando por uma situação muito complicada. Essa moça conheceu uma moça no trabalho dela, só que essa moça, ela é casada e ela tem filhos. E esse amor aparentemente impossível está ficando cada vez mais difícil no coração delas, porque, primeiramente, a sociedade não aceita pessoas homossexuais, pessoas que gostem de pessoas do mesmo sexo. Segundo, a sociedade não aceita um relacionamento aberto ou não aceita. Bom, a gente está tão atrasado que a sociedade não anda aceitando nem que a gente se separe se a gente não gosta mais de uma pessoa, né? Então, o que dirá você deixar o seu marido, a sua linda história do Walt Disney, para se relacionar com uma outra pessoa, que a gente costuma chamar de destruidora de lares, né? A gente ouve tantas palavras complexas, difíceis e que caluniam a gente, né? E é daí para baixo que a gente costuma escutar. E imagina se essa pessoa que é a destruidora de lares for uma pessoa do mesmo sexo. Enfim, meus queridos, essas coisas que eu venho falar para vocês nos vídeos parece uma coisa de novela, né? Parece história de novela mexicana ou então novela das 8, mas não é. É a nossa vida, é o nosso dia a dia, e eu tenho certeza que se você não está numa história parecida, você conhece alguém muito próximo que passou por isso. Por que a gente trata essas coisas como algo anormal, né? Por que a gente lida com essas coisas e tudo vira um tabu? Se relacionar com outras pessoas é um tabu, se apaixonar por outras pessoas é um tabu, gostar da pessoa do mesmo sexo é um tabu. Tudo que a gente sente é um tabu. E isso faz com que a gente se sinta uma aberração da natureza. É muita crueldade que a gente vive, né? E aí a gente precisa de ajuda, precisa se entender. Afinal de contas, você não está se sentindo normal dentro de si, né? E aí você vai pedir ajuda para quem?
vai falar com psicólogo, com terapeuta, maravilha. Nós profissionais estamos aqui exatamente para isso. Mas eu já ouvi casos de pessoas que foram conversar com o terapeuta e o terapeuta agiu foi e usou de preconceito com o próprio paciente. Enfim, claro que isso são casos raros, graças a Deus, mas pode acontecer. E se, infelizmente, você se confronta com uma situação dessa, né? Você está no meio da sua família, passando por um amor impossível, não pode pedir ajuda dos seus pais ou dos seus parentes porque você não é compreendido. Se você vai falar para os seus amigos podem te julgar, você pode ter medo de perder seus amigos, né? Tem muita gente que fala, Adriana, mas se eu perder os meus amigos é porque eles não eram realmente meus amigos? Enfim, claro, eu concordo com você, mas quando a gente está passando pela situação, está tão incompreendido por si mesmo, correr o risco de perder os amigos, correr o risco de perder a família, o único apoio que você tem é o fim do mundo. Você vai pedir ajuda para quem se você perder os seus amigos e a sua família? Então, assim, para quem está de fora, dar esse tipo de conselho é fácil. Mas para quem está dentro da situação, meu Deus, é muito difícil passar por tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao aconselhar as pessoas. E se você é a pessoa que está sentindo isso tudo, eu te peço, por favor, primeiro olha para dentro de si. Se perdoe. Se perdoe por qualquer coisa que você tenha feito de errado. Não existe errado. A sociedade adora julgar o que é certo e o que é errado, as religiões adoram podar a gente, enfim. O mundo todo aqui no planeta Terra, ele é cheio de regras, ele é cheio de leis, mas nem sempre essas leis correspondem ao que a gente realmente sente. E se a gente sai da linha, a gente é o primeiro a se caluniar, a gente é o primeiro a se denegrir, a gente é o primeiro a se julgar. E se a gente não se aceita, que dirá o outro aceitar a gente, né? É muito difícil. Então, a primeira coisa que eu te peço, se você está vivendo um amor impossível, se você está se sentindo culpado ou se você está culpando o outro, respira fundo, volta para dentro de você, volta para sua essência perfeita, volta para o seu amor incondicional por você mesmo, porque sim, isso existe. Mesmo que você esteja com a sua autoestima machucada há muito e muito e muito tempo, eu tenho certeza que dentro de você tem uma sementinha bem pequenininha assim, ó, que tá brilhando aí dentro e ela tá louca para começar a crescer, 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 até explodir, poder sair pelo mundo mostrando quem você realmente é. Não tenha medo de ser quem você é, não queira mudar a essência perfeita que nasceu com você. Eu sei que nesse momento que você está passando, isso tudo é muito difícil. Eu entendo. E por isso que eu tô aqui estendendo a minha mão, tentando te ajudar pelo menos com esse vídeo. E eu tenho também lá no meu site, no hojeeumesinto.com, no menu Florais de Bar, lá tem uma lista que eu fiz com todo carinho, descrevendo cada uma das essências florais de Bar, porque os florais podem te ajudar demais nesse momento. Se você está num momento de descoberta, se você está num momento de arrependimento, de culpa, de decisão, enfim, existem 38 essências florais de Bach que podem sim te ajudar a se redescobrir, a se reconectar com a sua essência perfeita e parar de passar por essa angústia insuportável que você não merece sentir. Independente se você está no relacionamento com alguém que é casado, com alguém que é comprometido, ou se você é comprometida e se apaixonou por outra pessoa, se você está se descobrindo, né? A gente fala se descobrindo homossexual, mas enfim, se você está realmente aceitando o seu gosto e você quer viver a sua vida do jeito que você merece, que você deseja viver, qualquer uma dessas situações existe sim uma ou mais essências florais que podem te ajudar, mas a primeira parte disso tudo é você enxergar que você é único e que você é especial, exatamente do jeitinho que você é. E como eu sempre digo, não existe certo e o errado. Existe uma coisa que a sociedade criou, chamada leis, para a gente obedecer, para a gente se acalmar, né? Para existir a hierarquia que existe e para não virar um caos. Querendo ou não, as leis, elas ajudam a gente em muita coisa, elas ajudam para que o mundo não vire um caos. Mas o mundo já está um caos, com todas essas leis. Porque alguns dizem que tal lei é certa, outros dizem que tal lei é errada. E aí, como é que a gente fica? O que a gente faz com esse turbilhão de coisa que tem aqui dentro do nosso coração? Então, independente de sociedade, de qual país você viva, de qual religião você faz parte, de qual religião você segue, a sua família segue, de qual é a sua posição social, aí dentro de você existe um ser único que precisa ser respeitado.
e ele precisa ser respeitado primeiramente por você. Não adianta a gente querer ser aceito pela sociedade, não adianta a gente querer ser compreendido pelo outro, querer que o outro entenda a nossa causa, a nossa essência, o nosso gosto, enfim, tudo isso precisa ser primeiro aceito por você mesmo. Então eu te convido a fazer um exercício que é muito, muito, muito forte, mas que ele faz você se reconectar automaticamente com a sua essência perfeita. Como que é esse exercício? É você olhar nos seus olhos, no espelho, e não falar nada. Tem muita gente que às vezes eu proponho esse exercício e fala: ai, Adriana, meu Deus do céu, o que eu tenho que falar para mim? Eu não quero me perdoar, eu não tô pronto ainda para isso. Você não precisa se perdoar, você não precisa falar absolutamente nada para você. Eu quero apenas que durante uns 30 segundinhos, 1 minuto, você olhe no espelho e enxergue o que tem dentro dos seus olhos. Não é para falar nada. No começo, provavelmente você vai sentir vergonha, ou você vai ficar meio sem jeito, não vai saber o que falar para essa pessoa que está aí na sua frente, né? É muito fácil olhar no espelho para pentear o cabelo, para ver se a roupa tá legal, se a maquiagem tá tudo em ordem, mas a gente não olha nos nossos olhos para confrontar os nossos sentimentos. É tão dolorido às vezes assumir pra gente o que a gente está fazendo da própria vida, que olhar nos olhos e obter todas aquelas respostas que a gente vai sim obter, dá medo, né? Mas não precisa ficar com medo, você tá aqui para ser feliz. E às vezes a gente precisa confrontar algumas pedrinhas no caminho para encarar quem a gente realmente é, para liberar a nossa alma que está gritando aqui dentro e para ter orgulho de ser quem é. Mas a gente precisa passar por algumas etapas. Então a primeira etapa é querer. Querer tirar essa coisa presa de dentro do seu coração e mostrar para o mundo. Mas lembrando que primeiramente você precisa mostrar para você. O mundo é a consequência. Então se aceitarem ou não, não é problema seu. Como eu sempre falo, né? Jesus Cristo não agradou todo mundo, não sou eu, não é você, não é ninguém que precisa agradar todo mundo. A gente precisa se agradar. Obviamente, a gente precisa respeitar o que está em volta da gente, né? A gente não pode sair chutando as pessoas. Mas quando o nosso bem significa o nosso bem-estar, independente da opinião alheia, a gente precisa colocar isso para fora e a gente precisa sentir primeiramente esse bem-estar. A gente precisa sentir o pedido da nossa alma e libertar o que a gente sente. Depois que você enxergou isso tudo, que você percebeu que você precisa se respeitar, começa a aceitação, começa a entender o que você está sentindo, começa a compreender que você merece ser quem você deseja ser, independente da opinião do outro, independente do que a sociedade julga certo ou errado. E olhe nos seus olhos. Esse exercício de olhar nos olhos, ele é realmente muito forte, ele é realmente libertador. Então você vai olhar nos seus olhos e vai enxergar o que você quer, quem é você, o que essa alma que está aí dentro, sedenta de respostas, sedenta de carinho, sedenta de compaixão, o que ela quer falar para você. Às vezes você está gritando uma causa no mundo, mas no fundo você não sabe nem o que você quer exatamente. Então, se você quer entender o que você sente de verdade, olha nos seus olhos. Olha nos seus olhos todos os dias um pouquinho, não faz isso uma vez só não. Todos os dias começa a fazer isso para você pegar intimidade com você. Às vezes a gente acha que se conhece, mas não. A gente precisa ter mais intimidade com quem a gente é. Então, olha nos seus olhos e tenta descobrir o que está por trás dessa angústia, dessa dor, dessa revolta, dessa ânsia de querer ver resultados. O que está por trás disso tudo? Por que você não tem paciência com você e com os outros? Olha nos seus olhos que essas respostas vão vir, eu tenho certeza disso. E depois de se conhecer melhor, aí sim você está pronto e preparado para lutar pelo que você deseja. Então, esse amor impossível, ele é correspondido? O que acontece? Quais são seus medos? Quais são os medos da outra pessoa? Você conseguiu ser honesto e sincero com a outra pessoa? Se essa pessoa tem um caso com outra, se essa pessoa está casada, se essa pessoa tem filhos, nenhum amor é impossível quando as duas pessoas vivem esse amor. Então, a primeira coisa é sair do segredo. Primeiro entender o que realmente você sente. Depois que você tiver certeza absoluta, não tenha medo. Essa coisa que a gente sempre fala, né? Mas eu não posso me entregar, eu tenho que cuidar de mim. Gente, não existe isso. Em nenhum amor a gente entra pela metade. Ou a gente entra de cabeça, ou a gente não entra. Porque se você entra fingindo ser outra pessoa, se você tenta montar um personagem dentro da relação, essa relação vai durar, mas ela não vai durar muito. E se ela durar muito, ela não vai ser verdadeira. Então, seja verdadeiro para você mesmo.
Em seguida, seja verdadeiro para o outro. Se não der certo, tudo bem, você se entregou, você mostrou quem você realmente é e você aprendeu com essa lição. Se não deu certo, existem bilhões e bilhões de pessoas nesse planeta que tem todo o amor do mundo para oferecer para você, que é a pessoa mais importante do mundo. Então, se você ainda não encontrou essa pessoa, acredite, você vai encontrar. Mas primeiro você precisa encontrar aqui, ó, dentro do seu coração, admiração pela pessoa mais importante do mundo. Isso não vem de fora, isso vem de você. Não adianta cobrar e procurar um relacionamento perfeito se você não se julga perfeita, se você não se julga uma pessoa especial que merece um amor 100%, um amor com entrega, um amor inteiro. Enfim, depois que você entendeu que você merece isso tudo e que você teve coragem, conversou com a outra pessoa e que vocês entraram num acordo, vocês precisam entrar num segundo acordo, que é o relacionamento de vocês. E ter paciência, porque dentro de um relacionamento não conta só a nossa opinião, conta a opinião do outro também. E a gente não pode se fechar somente no nosso ponto de vista. A gente precisa aprender a entender o ponto de vista do outro. Aquela historinha que eu falei no começo do vídeo, que não existe um certo e o errado, isso vale muito dentro de um relacionamento. O que é certo para você pode ser errado para o outro. Às vezes você está pronto, você está evoluindo, você está buscando melhora, mas o outro não está na mesma vibe que você. E aí complica, né? Porque você está a 100 por hora e o outro está a 20. E aí você vai fazer o quê? Você vai puxar o outro pela mão, arrastando ele a 100 por hora. Mas imagina, se você está num carro a 100 por hora e você puxa uma pessoa que está andando, você vai machucar muito essa pessoa, né, no trajeto. E é mais ou menos isso que a gente faz dentro de um relacionamento. Às vezes essa pessoa não tem um carro para correr a 100 por hora e as perninhas dela não vão correr a 100 por hora do jeito que você quer. Então tenha paciência, tenha calma, cuide de você e respeite o tempo do outro. Às vezes o outro não está preparado para se entregar para uma relação. Às vezes o outro não está pronto, não tem coragem suficiente para cortar uma relação, se ele é casado, né? Se ele tem filhos, às vezes ele não está pronto ainda. Mas se o amor de vocês é verdadeiro, ele vai estar pronto. Mas ofereça um outro tipo de ajuda, ofereça seu carinho, ofereça sua compaixão. Peça para essa pessoa talvez procurar um terapeuta, um psicólogo, um profissional de qualquer área que o ajude. Ou sozinha mesmo essa pessoa pode encontrar essa reconexão. A reconexão é natural, ela está dentro de cada um de nós. Então essa pessoa pode talvez ler alguns textos, livros, enfim, ver alguns vídeos, qualquer coisa que dê um insight, que desperte isso que ela esteja precisando. Mas você precisa respeitar o tempo do outro, porque às vezes não é ainda a hora que o outro tá passando para se sentir pronto para passar por tudo isso que você já passou. Então tenha muita paciência. E eu peço para você que estiver fora desse tipo de situação, não julgue. Eu já fiz vários textos falando sobre isso, né? Não julgue, não julgue, não julgue, não julgue mesmo. É muito fácil a gente olhar de fora e falar: é errado ser gay, é errado ter relação com, sei lá, com quem tá casado, é errado isso, é errado daquilo. É muito fácil a gente apontar os erros dos outros, né? Mas e os nossos erros? Às vezes os nossos erros doem tanto que a gente precisa apontar o erro do outro. Tenha mais paciência, tenha mais compaixão. Você já passou por tantas dificuldades e você teve tantas mãos estendidas a você. E se você não teve, procure, olhe em volta de você. Não procure só uma mão, aquela que você está esperando. Ah, eu quero a ajuda daquela pessoa específica. Às vezes aquela pessoa não está pronta para te ajudar. Então, abra os olhos, abra os braços, espere que o universo dê uma outra situação além, uma outra situação não, desculpa, uma outra solução além daquela que você está esperando, exatamente aquela solução. Às vezes não é aquela sua solução, às vezes a solução é outra. Mas não julgue os outros, não determine o que é certo e o que é errado perante o seu ponto de vista. Tenha compaixão pelo outro, porque você não sabe o que está passando no coração daquela pessoa. Então, meus queridos, se você está vivendo um amor impossível, entenda, primeiramente não há nada impossível, qualquer coisa é possível, desde que seja recíproca. Então, a primeira parte para solucionar o seu amor impossível é você reconhecer o seu alto amor, é você reconhecer a pessoa incrível que você é e ter orgulho e admiração por você mesmo. Sem essa primeira parte, a gente não pode ir para as outras, de verdade. Não adianta pedir para Deus, para o universo, para a natureza, para o namorado que ele seja um namorado perfeito ou para a namorada. Não tem como a pessoa ser perfeita, não tem como o universo te dar um presente se você não está pronto para receber esse presente. Então, a primeira parte mais importante é você se reconhecer como a pessoa mais importante do mundo.
Feito isso, você vai tentar se entregar para o outro, tentar se abrir, tirar o seu medo, deixar ele num cantinho, descobrir como, obviamente, você vai fazer para trabalhar suas inseguranças e se entregar, mostrar para o outro o quanto você está disposto a se entregar para esse relacionamento. E depois disso, esperar a resposta do outro. Mas também esperar a resposta do outro não é esperar eternamente. A sua intuição, o seu coração são os maiores guias que podem existir para você. Então, converse com essa pessoa, se abra, fale o que está acontecendo no seu coração, fale o quanto você está disposto a se entregar para esse relacionamento. E se a outra pessoa tiver com medo, mas ela também te amar mais que tudo e ela estiver disposta a entrar nesse relacionamento, se o amor de vocês for maior do que qualquer outra coisa, vocês vão superar. Sim, esse amor não é impossível, mas tenham em mente, vocês não estão aí para consertar o mundo, vocês não estão aí para poupar todos os seres humanos de dor. Todos nós sentimos dor e a gente sobrevive, a gente consegue passar por isso. Então, eu não estou falando aqui para você ignorar o sentimento do outro que está ao seu lado no momento, ou ignorar os outros que estão à sua volta, que podem ser afetados por essa situação. Mas a primeira coisa, você precisa pensar em você. É você que cuida da sua existência, mais ninguém. Não é o outro que vai definir a sua vida. E não é você que vai definir a vida do outro. Então, cuide de você, se descubra como a pessoa mais importante do mundo, admire ser quem você é, se entregue para o outro, esclareça quais são seus sentimentos e quais são as suas intenções, ouça o outro, não ouça o outro com o seu ponto de vista. Abra bem os ouvidos para ouvir o outro com o ponto de vista dele. Não é para entender a mensagem subliminar no meio da mensagem. Se o outro disse sim, é sim. Se o outro disse não, é não. Respeite. Respeite o momento do outro. Se daqui 20 anos vocês forem ficar juntos, tudo bem. O universo vai tomar conta disso. Mas no momento presente, você só pode lidar com o presente. E você precisa respeitar a energia que o outro está vivendo nesse momento. Então, ouça. Tenha consciência que qualquer passo que a gente dá nessa vida vai ter momentos bons e vão ter momentos ruins também. Então esteja preparado para essas coisas, saiba que você é forte, que você vai sim dar conta do recado, você vai conseguir superar esse momento, mas esteja aberto. Não adianta entrar pela metade, não adianta entrar com medo, não adianta ficar pensando no amanhã, é no hoje. A gente só tem o hoje para lidar, então lide com o hoje, lide com as emoções que você tem, esteja aberto para talvez acontecerem machucados, é assim que a gente se reergue, é assim que a gente passa para a próxima fase e é assim que a gente se surpreende com a felicidade que o universo pode proporcionar para a gente. Às vezes a gente fica fechado, sim, numa felicidade pequenininha, do tamanho de uma formiguinha, e o universo está lá com o mundo inteiro para disponibilizar para você. Mas enquanto você não aceita, enquanto você não se abre para outras possibilidades, o universo não pode te surpreender. Então esteja aberto para essas possibilidades que elas vão sim acontecer. Então, amores impossíveis não existem. O que existe é a gente ter medo de se entregar, medo do que os outros vão pensar, medo do que a gente pode causar às outras pessoas, mas lembre, se você está fazendo do fundo do seu coração, se você está fazendo por amor aquilo que está fazendo bem para você, tudo vai se ajeitar. O universo naturalmente vai cuidar das consequências, mas não tente resolver o seu problema e o problema de todas as pessoas à sua volta, porque você não tem essa responsabilidade, você não tem energia suficiente para isso e você não tem esse poder. Você está aqui para cuidar somente da sua energia. Cada uma das pessoas que estiverem em volta de você, elas vão compreender, elas vão entender com o tempo. Mas do mesmo jeito que você precisa entender o seu tempo, você também precisa entender o tempo do outro que está nesse relacionamento ou que vai estar nesse relacionamento com você. E você precisa entender que as pessoas afetadas em volta, elas podem reagir de infinitas maneiras. Mas o mais importante é que você não é o responsável por isso. Um amor nunca encontra outro amor à toa. E se o amor encontrou você, é porque ele precisa te ensinar algo. Então tenha muita paciência, peça muita luz do seu anjo da guarda, peça a luz de Deus se você acredita em Deus. E se você não acredita em nenhuma força do universo que seja invisível, não tem problema nenhum. Acredite aqui, ó, no seu sentimento, no que há dentro de você. Então, medite. Todos os dias, 5 minutinhos, fecha os olhos, fica sozinha com você e você vai entender o que a sua alma está te pedindo. Não existe nenhum guia mais forte e mais importante do que a sua própria alma.
Feche os olhos, medite por 5 minutos todo santo dia e você vai entender isso que eu estou te explicando. Não é milagre, não é coisa de gente zen, gente maluca. Não, é uma coisa que você pode fazer de graça todos os dias, 5 minutos todos nós conseguimos. E isso vai fazer uma diferença brutal na sua intuição. Você vai conseguir ouvir as respostas que você não tem conseguido ouvir até hoje. Faz o teste, você não tem nada a perder tentando meditar 5 minutos, não é mesmo? Então, meus queridos, fica aqui a minha dica de hoje. Não existem amores impossíveis. O impossível é o mais difícil que a gente já faz, que é evitar a nossa felicidade. Não faça isso com você, você merece ser feliz. E se existe um amor que está te esperando, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Então, não tenha medo. Vai, segue a sua intuição, que a sua intuição sempre está certa. E como eu disse, a sua reação é o mais importante. Independente de qualquer pedra que apareça no caminho, você é forte. Você não vai se deixar abater por causa de uma pedrinha. Você é muito mais forte que isso, eu tenho certeza. Se reconheça como a pessoa mais importante do mundo, que tudo vai ficar assim, ó. Todos os seus problemas vão ficar pequenininhos. Então, como eu sempre falo, os florais de Bá podem te ajudar demais, demais, demais nessa jornada. Entra lá no meu site, hojeeumesinto.com, no menu Florais de Bá, que lá você ouve e vê como que é um pouquinho melhor sobre os florais de Bá. Eu fiz um vídeo que está lá nesse menu, tem a descrição escrita também de cada uma das essências, então fica à vontade. Qualquer dúvida que você tiver com relação aos florais, se você quiser me dar alguma sugestão de vídeo, como essa minha leitora fez, eu vou receber com todo o meu amor e com toda a alegria a sua sugestão, e se eu puder, eu vou vir correndo fazer um material para você. Então me escreve no contato@hojeeumesinto.com e eu vou receber a sua solicitação com todo o meu amor e carinho. Qualquer dúvida que você tiver, me escreva. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube também, que assim você fica sabendo de cada material novo que eu preparar, que eu disponibilizar aqui para você. Então é isso, meus queridos, não existe nada impossível. O impossível é a gente que faz. Então vamos parar de dificultar a nossa vida e vamos tornar as coisas mais fáceis. Afinal, o mundo é como se fosse uma esteira rolante, que está puxando a gente sempre para o caminho da felicidade, da realização, da plenitude, da alegria, mas a gente insiste em pular da esteira, em andar de costas, em fazer o caminho reverso. Então entra no fluxo da felicidade, que é para isso que você está aqui. Para de complicar as coisas, facilita por você, por amor a você, que é a pessoa mais importante do mundo. Um beijo e até a próxima.